Bem-vindos ao cerimonial da sessão solene de posse da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a ACALEGE. Convidamos a todos ocuparem seus lugares, tomarem assento, para iniciarmos com a cerimônia. A Academia Catarinense de Letras Jurídicas, fundada em 13 de dezembro de 2012, instalada sob os auspícios da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, tem por objetivo o aperfeiçoamento e a perpetuação da memória das letras jurídicas nesse Estado e no Brasil. A sessão de hoje tem por finalidade a posse do advogado Marcelo Busaglo Dantas, como primeiro ocupante da cadeira número 33, cujo patrono é Evilásio Neri Caon. Para a composição da mesa dos trabalhos, convidamos a tomar assento as seguintes autoridades: o presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, acadêmico José Isaac Pilati, ocupante da cadeira número 2, cujo patrono é José Arthur Boatê. A presidente da Seção de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudia da Silva Prudêncio. A vice-presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, acadêmica Elisete Lanzoni Alves, ocupante da cadeira número 3, cujo patrono é Oswaldo Ferreira de Melo. O diretor executivo da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, acadêmico Ricardo José da Rosa, ocupante da cadeira número 4, cujo patrono é Hélio Barreto dos Santos. Representando o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, convidamos o ex-presidente do Tribunal, desembargador João Henrique Blasi, a tomar assento. Convidamos, representando o doutor Fábio Trajano, procurador-geral de Justiça, o doutor Paulo Locatelli, subprocurador de Justiça, a tomar assento à mesa. Agradecemos penhoradamente a presença de todos e saudamos de forma especial o recipiendário Marcelo Busaglo Dantas, seus familiares e convidados. Saudamos de igual forma os familiares do patrono Evilásio Neri Caon, bem como aos homenageados desta sessão, o jurista Olavo Rigon Filho e o autor da obra distinta, em memória, Paulo Henrique Blasi, na pessoa do eminente desembargador João Henrique Blasi e seus familiares. Muito obrigado a todos. Sejam muito bem-vindos. E para a abertura da sessão, está com a palavra o presidente da ACALEGE, acadêmico José Isaac Pilati. Boa noite às autoridades presentes, autoridades da mesa e do auditório, não foram todas referidas, as senhoras e os senhores, e convidamos também para tomar assento à mesa a presença de uma autoridade que muito nos dignifica, a presidente da Academia Catarinense de Letras, Lélia Pereira da Silva Nunes. Em pé, vamos ouvir o hino nacional.
Renovo os cumprimentos a todos. Esta academia, ela abre um espaço na memória catarinense de imortalidade. Nesse momento, todos aqueles que engrandeceram o direito catarinense brasileiro estão aqui vivos e presentes. E aqueles que um dia estarão aqui no nosso lugar já estão aqui, fazendo parte desse legado. A humanidade recebeu dos jurisconsultos romanos o legado de um estilo próprio de escrever e dizer o direito, objetivo, claro, conciso, sóbrio e de inexcedível simplicidade. A Acalegge segue a esteira dessas lições do direito universal, devotando culto das letras jurídicas em língua portuguesa, incluindo o registro e memória de pessoas, de obras e de instituições. Mais uma vez agradeço a presença de todos e, na forma ritualística, declaro abertos os trabalhos em sessão magna de posse do jurista Marcelo Buzáglo Dantas, na cadeira número 33, que tem como patrono Enfilásio Neri Caon. É uma honra para o sodalício comparecer mais uma vez a esta casa e a esse auditório que leva o nome de Túlio Gondim, patrono da cadeira número 13 da Acalegge. Sessões como esta formam tendas de memória aos nossos olhos e da posteridade. E nessa dimensão, este momento é eterno. Nosso ritual de posse inicia com 2 atos preambulares de homenagem perante o que o sodalício designa de proscênio sublime. Honras a um jurista pelo conjunto da sua vida e a uma obra jurídica pela excelência. O objetivo é realçar as qualidades do recipiendário eleito, justamente por sua vida e diante das obras jurídicas que o trouxeram aos umbrais dessa Academia de Letras Jurídicas Acalegge. Convido o acadêmico mestre de cerimônias dessa sessão, confrade Aulos Eduardo Teixeira de Souza, ocupante da cadeira número 39, que tem por patrono Ari Pereira Oliveira, a anunciar e colocar no proscênio sublime o nome e a obra que inspiram e iluminam os trabalhos acadêmicos desta noite. Senhor presidente, é do ritual da Acalegge escolher previamente, em reunião de diretoria, para cada sessão solene de posse, um nome e uma obra para o proscênio sublime. Na categoria jurista, a escolha da Acalegge recaiu por unanimidade na pessoa do advogado e professor Olavo Rigon Filho, que nos honra com sua ilustre presença. Senhor presidente, devolvo-lhe a palavra para a pertinente homenagem na forma do ritual. Senhoras e senhores, Olavo Rigon Filho é natural de Concórdia, oeste de Santa Catarina, filho de Olavo Tcheco Rigon e Gladys de Magalhães Rigon. Fez o seu curso de Direito na UFSC e neste mês completa 41 anos de formado. Advogado militante, professor de Direito, juiz eleitoral pelo 5º Constitucional, trouxe para a capital o espírito estino dos pioneiros de Joaçaba, o velho cruzeiro do qual nasceram tantos municípios, entre eles o de Concórdia. O espírito de retidão, a devoção ao trabalho, a participação na OAB, o sentimento comunitário e o senso de proporção, as publicações, palestras e artigos de impacto na vida jurídica do nosso tempo, enfim, sem desviar-se da postura correta e da discrição que o caracteriza e distingue social e profissionalmente. E em assim sendo, posso dizer que entre todas as homenagens prestadas por essa academia ao longo de uma década e mais, a de agora, desse momento, é sem dúvida especialíssima. Pois que Olavo Rigon Filho, com a sua vida e o seu testemunho, é para o direito uma lição de equilíbrio e senso de equidade.
e para a vida um exemplo de sabedoria e bem-viver. Segundo Demócrito, 3 coisas decorrem do saber: deliberar bem, falar sem erros e fazer o que é preciso. Esta é a origem da tritogênia, da qual nascem, diz o filósofo em outras palavras, o calcular bem, o falar bem e o fazer o que é preciso. Na prática, eis a essência do direito. Olavo Rigon Filho, como jurista, como causídico e professor de vida inteira, é uma pessoa que não se excede, não exagera e não fala além do necessário ao bem fazer. Nesse aspecto, existe nele, Olavo Rigon, o que Plutarco, em A Tranquilidade da Alma, disse do viver. É preciso que aquele que quer sentir-se bem não faça muitas coisas, nem particular nem publicamente, e que aquilo que faz não assuma além da sua força e natureza. Ao contrário, é preciso que, mesmo que a sorte lhe seja hostil e pela aparência o leve pouco a pouco ao excesso, tenha o cuidado bastante para renunciar e não procurar mais do que as suas forças permitem, pois uma plenitude razoável é coisa mais segura que uma superplenitude. O poeta Fernando Pessoa disse-o de outra maneira. Falou de uma religião natural que só os homens não têm. Uma religião que demanda um coração do tamanho do mundo, como o sol e a água, gentios em essência. Por isso, senhoras e senhores, eu incluo esta homenagem que fazemos a uma pessoa tão notável, um cumprimento especial ao sodalício aqui presente, aos confrades que lembraram o nome de Olavo Rigon Filho como ornamento e modelo perpetuamente ligado ao ato de fundação da cadeira número 33 dessa Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Muito obrigado, senhor mestre de cerimônia, devolvo-lhe a palavra. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Acompanho na integralidade a homenagem proferida e convido os confrades, acadêmico Humberto Grilo, ocupante da cadeira número 24, cujo patrono é Otton de Gama Lobo Dessa, e a confreira acadêmica Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, a realização da condição do homenageado Olavo Rigon Filho, acompanhado de seus familiares, se assim desejarem, para entrega do certificado sob uma salva de palmas. Será homenageada neste momento a obra escolhida pela Acalege para esta sessão. A obra escolhida, cujo título Da Desapropriação e da Reversão do Bem Expropriado, é de autoria do escritor Paulo Henrique Blasi. Convidamos o confrade acadêmico Gilson Jacobsen, ocupante da cadeira número 18, cujo patrono é José Roberto de Viana Guilhom, a depositar a obra no venerando atril. Devolvo a palavra ao presidente da Acalege, confrade acadêmico José Isaac Pilate, para as homenagens de estilo na forma do ritual. Senhoras e senhores, a Acalege tem a honra de depositar no proscênio sublime, nesta noite, na categoria de obra excelsa, o trabalho intitulado Da Desapropriação e da Reversão do Bem Expropriado, de autoria do eminente jurista, professor Dr. Paulo Henrique Blasi, in memoriam. A obra foi lançada em 1967 pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 12 capítulos e 101 páginas, começando pelo direito de propriedade, seguindo a desapropriação e depois a reversão, de forma a plasmar em cada ponto de abordagem os elementos essenciais da discussão a ser travada em conclusão. Tudo amparado por adequada bibliografia nacional e estrangeira,
suficiente para quem domina o assunto e o ofício. A leitura para quem conheceu o autor, foi aluno dele e do curso de pós-graduação em Direito, evoca uma época de brilho singular das letras jurídicas em nosso Estado. Assim se pode observar, desde o lançamento do problema no arcabouço metodológico do livro, os objetivos da obra, como que a se desenvolverem no útero de uma concepção. A lembrar pela simplicidade do texto, o próprio fenômeno natural das gestações e nascimentos. O autor vai definindo e configurando o espectro jurídico do tema e do objeto até a carnadura da especificidade e do aprumo linguístico das categorias estratégicas. Assim, a página 58 diz que a retrocessão é um direito que assegura ao ex-proprietário o direito de, mediante a devolução do valor recebido, pleitear a devolução do imóvel desapropriado, caso não se tenha dado ao mesmo destinação que serviu de base ao ato desapropriatório. Mas acrescenta que prefere, no lugar do termo retrocessão, que significa retroceder, fazer voltar para trás, a palavra reversão, porque retrocessão se deve considerar a devolução do direito obtido por cessão. Já a reversão, ao contrário, tem o sentido mais amplo, equivalendo ao ato ou efeito de reverter, ou ao regresso ou reposição ao primitivo dono de uma propriedade ou direito, ou ainda reaquisição. E assim, perante o artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 1941, e anteriormente à disciplina atual do artigo 519 do Código Civil, o autor homenageado, com amparo na doutrina e na jurisprudência da época, pronuncia no sentido de que a destinação é a qualificação do fim. E é o que o justifica. Faltando assim isto, já não há causa, e o brocardo latino diz, cessante causa, cessat lex. De fato, os romanos tratavam tais casos, do santo nome em vão da jurisdição, no plano da equidade, mediante a restitutio in integrum. Se ela, a jurisdição, ordenou que se fizesse para um determinado fim, também tem poderes para, à vista do não cumprimento, fazer retornar ao estado anterior a pedido do prejudicado. O que, sem dúvida, confere razão e glória ao nosso mestre perpétuo, Paulo Henrique Blasi, em memória. Muito obrigado. Brilhante e profunda foi sua homenagem, senhor presidente, cujas palavras ratificamos. Convidamos os confrades, acadêmico Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, José Rubens Morato Leite e Ellen Cristine Correia Sanches, ocupante da cadeira número 25, cujo patrono é Luiz da Assunção Galotti, a realizar a condução do desembargador João Henrique Blas, que já se encontra na mesa, ao recebimento do certificado de Paulo Henrique Blasi, em memória. Excelentíssimo senhor presidente, o vosso pedido foi acolhido. O proscênio está iluminado com um nome ilustre e uma obra excelsa. Devolvo a palavra a vossa excelência para prosseguir com a solenidade de posse do recipiendário Marcelo Blusaglo Dantas. Sob as luzes do proscênio assim formado, solicito aos acadêmicos Rodrigo Valgas dos Santos, cadeira número 26, que tem por patrono José Rocha Ferreira Bastos, na condição de padrinho, o confrade Jairo Gilberto Schaeffer, ocupante da cadeira número 36, que tem por patrono Carlos Gomes de Oliveira, e Rui Samuel Espíndola, ocupante da cadeira número 14, que tem por patrono Acácio Bernardes, que conduzam ao lugar que lhe é destinado o recipiendário Marcelo Buzaglo Dantas, para ser empossado na cadeira número 33, que tem por patrono Evilásio Neri Caon.
Todos de pé, por gentileza, e vamos aplaudir a chegada do nosso recipiendário. Convidamos o confrade acadêmico Rodrigo Valgas a fazer uso da palavra para, na forma estatutária, fazer a saudação do recipiendário em nome deste sodalício. Ilustres confrades, confreiras, saúdo o nosso emérito professor doutor José Isaac Pilati, presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a CALEGE, excelentíssima senhora presidente da nossa OAB, Cláudia Prudêncio, que recebe de braços abertos todos os advogados e advogadas catarinenses nessa cerimônia de posse, em homenagem à memória do patrono da cadeira de número 33, Evilásio Neri Caon. Distintas autoridades dos poderes constituídos, federal, estadual e municipais, presentes nessa sessão. Já referidos na voz do ilustre acadêmico da CALEGE, doutor Aulos Eduardo Teixeira de Souza, demais autoridades, desembargadores, integrantes do Ministério Público e da Advocacia, também aqui já nominadas. Minha especial saudação ao patrono da cadeira número 33, Evilásio Neri Caon, por tudo o que significou e inspira a advocacia catarinense. Igualmente saúdo aos familiares da obra homenageada, da expropriação e da reversão do bem expropriado, de autoria do doutor Paulo Henrique Blasi, com quem tive o privilégio de conviver e muito aprender, e o faço na pessoa do seu filho desembargador, João Henrique Blasi, que prosseguiu e ampliou o seu notável legado. Por fim, mas não menos importante, ao dileto advogado catarinense, nosso jurista homenageado, o doutor Olavo Rigon Filho, espelho de profissional da advocacia, que vê nessa cerimônia o reconhecimento de toda uma vida dedicada ao direito de modo sério, ético e com muita competência profissional. Como nos ensina Jorge Luiz Borges, qualquer destino, por mais longo e complicado que possa ser, na verdade, consiste num único momento, aquele que o homem finalmente compreende quem ele é. Ter a honra de ingressar em nossa Academia Catarinense de Letras Jurídicas é melhor compreender o nosso destino, é perceber que, apesar de nossa pequenez, estamos destinados a transcender, a semear, a comprometer-se com o nosso semelhante pela força da palavra. Não é um compromisso trivial. Para estar destinado à palavra, é preciso escolher, mas também ser escolhido. É necessário desprender-se das trivialidades para emergir num mundo que não é apenas nosso, que reconhece com gratidão os que já viveram e deposita a esperança naqueles que ainda hão de viver. Estarmos destinados à palavra não é apenas preocupar-se com a semente da couve para o prato de amanhã, de que nos fala Rui Barbosa, mas com a semente do carvalho para o abrigo do futuro, para benefício do gênero humano. Mas tais escolhas jamais são um fardo. Embora por vezes tenhamos de suplantar muitas provações e desafios para nos fazermos dignos desse caminho, também são nossas alegrias, também nos realizam interna e externamente no desenvolvimento de nossas potencialidades. Pois hoje, Marcelo Busaglo Dantas torna-se merecedor de uma escolha
que não pode ser feita por nenhum de nós individualmente considerado, que não decorre de nossa própria vontade, ainda que admitidos os flertes e cortejos acadêmicos, mas que apenas se realiza coletivamente, por obra daqueles que enxergam um destino maior nos convidados, em razão de uma vida dedicada à semeadura da palavra e das letras jurídicas. Pretendo dividir nosso panegírico em 3 relevantes dimensões da vida do nosso recipiendário Marcelo Busaglio Dantas. Na primeira dimensão, veremos o início de sua vida de estudante, já apaixonado pelas letras, mesmo antes de ingressar no direito, o que já o fez professor aos precoces 16 anos de idade, e o fundamental apoio de sua família para que se tornasse um homem de elevada formação intelectual. Na segunda dimensão, iremos percorrer a brilhante carreira acadêmica e as publicações que deram-lhe as bases para que pudesse se destacar no mundo do direito, mormente o direito ambiental e o direito processual. Na terceira e última dimensão, suas exitosas conquistas acadêmicas que o credenciam com letra maiúscula a entrada de Marcelo Busaglio Dantas nesta colenda academia, não apenas a dignificá-lo, mas dignificante de nossa Calege. Comecemos pelo começo. Ninguém é o que é sem a presença ou a ausência de sua família. Marcelo teve a fortuna de ser o que é não pela falta, mas pela intensa presença de seus familiares em sua formação. O saudoso pai, Valdomiro Dantas, médico de formação, foi fundador da Academia Catarinense de Medicina do Estado de Santa Catarina, a ACAMESC. Que alegria inefável seu pai deve estar sentindo no outro plano da existência, meu caro Marcelo, onde também ingressas numa academia e segues à risca o seu exemplo. Coube a Marcelo fazer o discurso de inauguração da sede da ACAMESC, em homenagem ao seu pai, Valdomiro Dantas, também mestre e doutor, e que dá nome àquela valorosa sede. De sua mãe, Fortunata Busaglio Dantas, aprendeu 3 coisas fundamentais. A primeira, o hábito da leitura. A segunda, o incentivo para estudar a língua inglesa. E a terceira, a importância dos relacionamentos e da amizade. Dona Fortunata está com 91 anos e hoje tem a suprema alegria de presenciar esse momento. Peço uma salva de palmas a essa grande mulher. A família de Marcelo conta ainda com valorosos irmãos. Marina Busaglio Dantas, Luiz Fernando Busaglio Dantas, Esther Busaglio Dantas Correia. Seus 2 maiores tesouros são as filhas Isabela e Luísa. Isabela de Doné Dantas, com 15 anos, é seu clone. Estudiosa e já apaixonada pelo direito. Luísa de Doné Dantas, com 12 anos, é a amorosidade em pessoa, a docilidade, o carinho encarnado. Marcelo seguiu os conselhos de seus pais e fez jus à máxima do padre Antônio Vieira. A boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor. A vida de Marcelo iniciou-se no Colégio Catarinense, fez da 4ª série ao 3º ano do 2º grau naquela instituição. Mas por que é importante sublinhar essa parte tão seminal de sua vida? Porque nela começou a destacar-se em seus estudos e a servir de referência moral e intelectual aos seus pares. Marcelo é um daqueles raros casos de destaque das mais diversas áreas. Foi um desportista do colegial, do Colégio Catarinense, no futebol de salão.
do início até o final do secundário. E, ao mesmo tempo, um excepcional aluno em todas as disciplinas. E, por falar em futebol, Marcelo é um flamenguista roxo. Para alegria e desespero de alguns aqui presentes, né? Torcedor uniformizado do Flamengo desde os 3 anos de idade e guarda no coração ter assistido à despedida de Zico, o galinho de Quintino, no antigo Maracanã, onde ainda cabiam 120 mil pessoas. Lembro de uma história me contada por um amigo em comum que temos, Eduardo Trauer, que relatou-me que, por ocasião de sua vinda, da vinda de sua família a Florianópolis, foi alertada por uma coordenadora do Colégio Catarinense, abro aspas, siga os passos daquele menino, fique perto dele, é um bom exemplo para ti, fecho aspas. Esse aluno era Marcelo. Assim ele era percebido por seus mestres, exemplo a ser seguido, pois seu brilho e notoriedade já se faziam notar. Mas não era daqueles modelos pachorrentos, ensimesmados, mais visto pelos professores que pelos alunos, mas do tipo que fazia respeitar-se e admirar por seus iguais, por seus companheiros de colégio. Um dos principais fatores a diferenciar Marcelo como reconhecido acadêmico deve-se ao fato dele ter ingressado no estudo da língua inglesa com apenas 6 anos de idade, por incentivo de sua mãe, Dona Fortunata. O amor de Marcelo pela língua de Shakespeare o levou longe. Estudou e formou-se no CCAA, apaixonou-se pela literatura britânica e americana, e sua alta formação o levou a ser professor de inglês, com apenas 16 anos e já com salário e carteira de trabalho assinada. Ministrou aulas no curso 4, no Clube 12 e no curso pré-vestibular Decisão. Esse domínio professoral da língua inglesa fez e faz toda a diferença em suas conquistas acadêmicas e profissionais da atualidade. Afinal, muitas das aulas como professor internacionalmente reconhecido no direito ambiental são proferidos nesta língua, o novo Esperanto contemporâneo, dos mais diversos países do mundo onde mantém seus vínculos acadêmicos. Mas não foi apenas na língua inglesa que destacou-se, não. Também fez o curso completo de 10 anos na Aliança Francesa, tendo, inclusive, sido membro do Conselho Deliberativo e presidente dessa reconhecida associação francófona. Marcelo ingressou no curso de Direito de nossa prestigiada Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 1991. Após cursar 3 fases, trancou o curso para viver sua primeira experiência internacional em Londres. Foi um momento formidável de sua vida. Realizou outro curso de inglês, de literatura e o Proficiency em Cambridge. Após 6 meses, retorna ao Brasil para retomar o curso de Direito, sempre a lecionar a língua inglesa durante toda a faculdade. Vamos à segunda parte. São 3. A elevada formação acadêmica. Após esses primeiros passos da vida de Marcelo, vamos a alguns aspectos que o colocam como destacado acadêmico no curso de Direito e das pós-graduações estrito sensu. Ainda como estudante da 5ª fase do curso de Direito, conquistou bolsa de iniciação científica pelo CNPq, sob a tutela inicial do professor Moacir Mota, que o convidou para pesquisar o tema Papel do Ministério Público e a tutela dos direitos sociais e individuais indisponíveis, o que levou a estudar as ações civis públicas, iniciando um profícuo contato com o Ministério Público catarinense e brasileiro, antes mesmo de formar-se, em coautoria com o dileto e querido professor, nosso valoroso confrade José Rubens Morato Leite, que, por encaminhamento do professor Moacir Mota, publicou 2 artigos na prestigiada Revista dos Tribunais. O destino proporcionou um fantástico encontro destes 2 grandes ambientalistas de renome mundial. A convite do confrade José Rubens Morato Leite, foi ainda monitor do Escritório Modelo e Assistência Jurídica
o EMAGE. Obteve a melhor nota para ingresso no exame da UAB, quando da prova é realizada junto à UFSC. O chamado ao direito ambiental fez-se mais forte e moldou definitivamente sua atividade nesse ramo do direito quando foi convidado a trabalhar na Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Floram, em 1997, como advogado, consolidando sua atuação profissional como advogado militante no direito ambiental, dedicou-se intensamente. Como resultado, quando retornou para a atividade privada, passou a atuar com excelência no direito ambiental e processual. Sua atividade acadêmica como professor de direito iniciou-se em 1999, quando começou a lecionar na Univale, campus São José. Também foi professor da Escola do Ministério Público de Santa Catarina desde o ano de 2000. Como exigência destas pós-graduações, era imperioso obter as titulações acadêmicas para continuar lecionando. Assim, fez a especialização em processo civil na PUC do Paraná. Como fruto dessa especialização, em 2003, concluiu sua monografia de curso, que gerou seu primeiro livro, Tutela de Urgência nas Lides Ambientais, publicadas em 2006 pela Forense Universitária. Prosseguiu seus estudos e obteve o título de mestre em Direito pela PUC de São Paulo, em Direitos Difusos e Coletivos, e foi orientado pelo professor Nelson Neri Júnior. Do seu mestrado surgiu o livro Ação Civil Pública e Meio Ambiente, Saraiva, São Paulo, 2009. Já em seu doutorado, também na PUC de São Paulo, com orientação também do professor Nelson Neri Júnior, adveio o livro Direito Ambiental de Conflitos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de colisão com outros direitos fundamentais, pela Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 2015. No período de doutorado, de 2008 a 2012, realizou o sandwich na Elizabeth Haub School of Law, a Pace University, permanecendo como visiting scholar do Environmental Law Program daquela universidade. Já há muitos anos, a Pace é a universidade mais importante de direito ambiental dos Estados Unidos da América, tendo sido lá orientado pelo notável professor David Cassuto, que veio ao Brasil para a sua defesa de tese. Nesse período, foi Scholar in Residence da Global Environmental Constitutionalism Program da Widener University de Delaware Law School, em 2015. Seu pós-doutorado foi de 2014 a 2017, e desse pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. No plano institucional da Ordem dos Advogados do Brasil e da Seccional de Santa Catarina, já foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB em 2007 a 2009 e também de 2010 a 2012. É membro da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, da Comissão Permanente de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados do Brasil, o IAB, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Instituto de Advogados de Santa Catarina, o nosso IASC, do Comitê de Direito Ambiental do Centro de Estudos sobre Sociedades de Advogados, Seccional Santa Catarina, CESA-SC. A despeito desta alta formação, Marcelo tem na humildade um importante valor e faz jus à célebre frase do escritor norte-americano Mark Twain: nunca deixei, abro aspas a Mark Twain, nunca deixei minha escolaridade interferir em minha formação, fecho aspas. Os livros publicados. A obra jurídica de Marcelo Busaglio Dantas o qualifica no mais alto grau para integrar nossa academia, a nossa augusta Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Listemos apenas alguns de seus livros próprios ou em coautoria. Primeiro, citemos Tutela de Urgência nas Lides Ambientais, Rio de Janeiro, Forense, de 2006. Também Ação Civil Pública e Meio Ambiente, São Paulo, Saraiva, 2009. Em coautoria com o eminente confrade José Rubens Morato Leite, também com a dileta Luciana Cardoso Pilati, o livro Direito Ambiental Simplificado, Saraiva, 2010.
Também direito ambiental de conflitos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de colisão contra os direitos fundamentais, Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2017. Também em coautoria com Cleverson Vitória Andreoli, o Código Florestal Anotado, Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2017. Ainda em coautoria com Emerson Granado, o livro Segurança Jurídica do Licenciamento Ambiental. Todos esses livros são próprios ou em coautoria. Também já coordenou mais de 30 obras em direito ambiental. Destaquemos apenas alguns, levando em conta especialmente os ilustres integrantes desta nossa augusta e colenda academia. Com o nosso confrade Gilson Jacobsen, coordenou dezenas de livros numa coleção de 30 volumes de direito ambiental nos mais diversos temas, como termos de ajustamento de conduta, prevenção ao delito de lavagem de capitais, acordo de não persecução cível e improbidade administrativa, regularização fundiária em áreas de preservação permanente, etc., etc., etc. Todas essas obras apenas exemplificativas pela editora Hábitos. Também, em coordenação com o dileto confrade José Rubens Morato, aspectos processuais do direito ambiental, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2004. Ainda a obra que coordenou Governança Ambiental e Sustentabilidade por Alicante, na Espanha. Também o tomo 3 da coleção Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade, pela Universidade de Itajaí. Ainda em coordenação, o livro O Novo em Direito Ambiental, ao lado da dileta confreira Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza e também de Vanusa Murta Agrelli. Com os diletos confrades Orlando Luiz Zanon Júnior e Gilson Jacobsen, organizou obra de 6 volumes sobre direito, anticorrupção e compliance pela editora Hábitos. Marcelo já publicou mais de 100 artigos em revistas especializadas no Brasil e no exterior, 72 capítulos de livro e dezenas de artigos para jornais de notícias ou revistas. Já expôs em 374 seminários, simpósios, jornadas, congressos. São 109 bancas de mestrado, 29 bancas de doutorado. Membro do conselho editorial de diversas revistas, aqui eu vou citar apenas algumas, como as revistas Veredas do Direito, Revista do Direito do Consinter, Revista Sequência, Revista de Direito Ambiental e Sociedade, Revista Culturas Jurídicas, Revista de Direito em Movimento, além de integrar o corpo de avaliadores da revista Novos Estudos Jurídicos, da Revista de Direito Administrativo, a tradicional RDA, da Revista de Direito Econômico e Socioambiental, da Revista da Escola Superior do Ministério Público da União, da Revista Teoria e Praxe de Direito e do Cadastro Nacional e Internacional de Avaliadores do Conselho de Pós-Graduação em Direito. Vamos agora à última dimensão da vida de Marcelo, o reconhecido acadêmico. Marcelo tem projetado o Brasil no plano internacional, especialmente a partir do seu ingresso no programa de pós-graduação em Direito da Univale em 2014. Em 2016, já estava formalmente no quadro daquele programa, daquela prestigiada instituição. A Univale, ela tinha um convênio com a Universidade de Alicante, e o professor Andrés Molina Jiménez é professor da Universidade de Alicante. Marcelo cultivou essa profícua amizade, já tendo palestrado naquela instituição desde 2013. Em 2014, criou com o professor Andrés Molina de Jiménez a Jornadas Hispano-Brasileiras de Direito Ambiental, que atualmente está em sua 9ª edição. Essa profícua troca de ideias auxiliou a consolidar importante convênio com o Instituto de Água e das Ciências Ambientales da Universidade de Alicante em 2017. Trata-se de importante convênio que tem proporcionado grande enriquecimento aos nossos países. Nesse espírito de semeadura, em 2015, como parte das atividades do pós-doutorado da Univale, foi para Delaware, na
Widener University Delaware Law School, na condição de Scholar in Residence. A partir disso, auxiliou a criar a semente para um convênio de dupla titulação com uma universidade americana que vigora até hoje, com mais de 100 alunos tendo concluído esse curso. E já levou alunos de mestrado, doutorado, mais de 9 meses, além de lecionar nesta instituição. Mais recentemente, por conta dessa relação com Delaware, manteve contato com os membros do board da Universidade da Calábria. E com incentivo e expertise do professor Dr. Paulo Márcio Cruz, a Univale lançou um convênio de tripla titulação, onde se obtém o título de doutor pelo Brasil, Univale, pelos Estados Unidos, a Widener, e pela Itália, Università della Calabria, realizando seu sonho, portanto, de um dia ministrar aulas na Itália. Marcelo Busaglo Dantas, para o orgulho de nós brasileiros e de nossa academia, tornou-se professor do programa de doutorado da Università della Calabria. Também coordena a especialização em Direito Administrativo do CESUSC. Enfim, esses convênios, para além dos feitos acadêmicos, que em si mesmo contemplam, ressaltam algo de mais importante: a potência do nosso país no direito ambiental. Não apenas pela qualidade pessoal de Marcelo, de outros notáveis professores, muitos deles já integrando nossa CALEGE. O Brasil é vocacionado pela imensidão do seu território, por sua biodiversidade ímpar, por seus biomas singulares, pelo uso de sua matriz energética em grande parte limpa, a liderar o mundo em matéria ambiental. E essa liderança mundial precisa de valores humanos, de massa crítica intelectual, que podem e devem contribuir com a sustentabilidade ambiental, sendo fundamental o diálogo de brasileiros com todo o planeta. Bem, vou para a parte derradeira. Com tantas sementes já plantadas, Marcelo já colhe em profusão a messe e os frutos de tudo quanto plantado numa vida dedicada à literatura jurídica, à academia e à advocacia. Exemplo disso é que há poucos dias, 22 de novembro de 2023, recebeu o prêmio Raulino Reitz, que reverencia uma personalidade pela destacada atuação ambiental em Santa Catarina. O nome do prêmio é uma homenagem ao fundador da Fátima, hoje o IMA. Recebeu a comenda professor João Davi Ferreira Lima pela Câmara Municipal de Florianópolis por ter prestado relevantes serviços ao ensino superior do município de Florianópolis. Na advocacia, trilhou o caminho da área ambiental. Nessa área, tem recebido premiações e reconhecimento internacional de diversas maneiras. Tem reconhecimento das revistas Análise e Advocacia, de 2006, e, desde 2007, figura na Análise da Advocacia em todos os números dessa revista, como dentre os mais admirados em direito ambiental. Em 2013, saiu na Who is Who Legal Environment, em Who is Who Brasil, até os dias de hoje. Também sempre referido na Chambers and Partners Latin America Environment, e na Legal 500, igualmente na Leaders League. Dos prêmios que mais lhe alegram o coração, está as mais de 30 homenagens da Escola do MP de Santa Catarina, do nosso Ministério Público, valoroso Ministério Público, e, dentre elas, a filha Isabela foi, inclusive, nome de turma da Escola do Ministério Público. Quando do nascimento de sua outra filha, Luísa, a diretoria da OAB tomou a iniciativa de plantar uma árvore na sede balneária da OAB com a placa em nome de Luísa. Não poderia terminar essa imensa lista de prêmios, reconhecimentos, sem terminar com um xiste. Diante de tantos atributos e predicados, a única coisa que parece faltar a Marcelo, e o que infelizmente também falta a esse orador que vos fala, é uma basta cabeleira.
Agora vejam. Pois justamente esta ausência será brevemente suplantada com um dos mais honrosos convites de toda a sua carreira e o que o consagra internacionalmente como advogado. Marcelo foi nomeado para atuar junto a uma corte inglesa em Londres, para auxiliar a corte como homem da ciência em direito ambiental, contribuindo com sua opinião científica especializada, com informações que refogem a experiência de um juiz ou de um júri, segundo os precedentes ingleses e segundo, inclusive, Fawkes versus Shedd, de 1782. Pois justamente para atender este honroso chamado e atender às longevas tradições inglesas, provavelmente terá de vestir uma peruca de crina de cavalo branco, adereço que remonta ao século XVII. Não há mais de lhe faltar a vasta cabeleira, meu querido. Finalizo, portanto, o discurso de recepção, destacando que, a toda a vida profissional, Marcelo sempre procurou trabalhar nas causas que acredita. Jamais hesitou declinar de defesa das causas com as quais não se identificasse. Nas lides ambientais, procura, através do domínio da razão, compatibilizar aspectos econômicos, ambientais e sociais na concretização da sustentabilidade. Sua obra, especialmente dedicada ao direito ambiental e processual civil, tem por marca a defesa de parâmetros éticos da tutela daquele que talvez seja o maior bem da humanidade, o nosso meio ambiente. Mas esse elevado bem pode e deve ser ajustado com os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, procurando tornar nossas cidades, tanto a parte urbana quanto a parte periurbana e rurais, mais sustentáveis, inclusivas, seguras e resilientes, conforme o ODS número 11. O papel da advocacia na concreção do desenvolvimento sustentável também é contribuir para que ocorra de forma justa, que não imponha sacrifícios e impactos excessivos àqueles que buscam preservar seus direitos individuais e coletivos em face da tutela do meio ambiente. Não é uma tarefa fácil. E, por vezes, exige que os advogados postura firme e altiva. Mas, como bem demonstra Marcelo em sua atividade advocatícia, é possível concretizar esses importantes valores nesse mistério. Senhor presidente, ilustres confreiras, confrades, não há dúvidas que nossa Academia de Letras Jurídicas fez uma feliz, justa e merecida escolha ao eleger Marcelo Buzaglio Dantas para a cadeira de número 33 de Evilásio Neri Caon. Marcelo encarna a máxima de Stefan Zweig: toda a beleza do ser humano consiste em se tornar algo melhor do que se foi. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Após esta extraordinária manifestação e exposição do acadêmico Rodrigo Valgas, convidamos o acadêmico Rodrigo Valgas para que permaneça, para, juntamente com a confreira acadêmica vice-presidente Elisete Lanzoni Alves, para revestir o recipiendário, acompanhado de seus familiares, com as insígnias acadêmicas deste sodalício, e que ainda não há uma peruca de crina de cavalo, sob uma salva de palmas. Ressaltando as filhas Isabela e Luísa presente.
Em continuidade, convidamos o recipiendário Marcelo Buzaglio Dantas à tribuna para proferir o seu juramento. Eu, Marcelo Buzaglio Dantas, comprometo-me como membro vitalício da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, ACALEG, a dedicar-me a alcançar os objetivos desta honrosa instituição, na busca do aprimoramento e perpetuação da memória das letras jurídicas, sob os auspícios dos princípios éticos do pesquisador responsável, e assim exercer a arte de escrever e de falar com dignidade, independência e excelência, de modo a contribuir no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano, do profissional do direito e das instituições. Geral Ricardo José da Rosa a ler o termo de posse e colher a assinatura do recipiendário e do presidente. Termo de posse. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2023, no auditório Júlio César Gondim, na sede da seccional catarinense da OAB em Florianópolis, toma posse o jurista Marcelo Buzaglio Dantas, passando a integrar o Colégio de Acadêmicos da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, ocupando a cadeira número 33, que tem como patrono Evilásio Neri Caon. Convidamos os confrades acadêmico Paulo de Tarso Brandão, ocupante da cadeira número 5, cujo patrono é Milton Leite da Costa, e o acadêmico Rui Samuel Espíndola, ocupante da cadeira número 14, que tem por patrono Acácio Bernardes, a promover a entrega do diploma ao recipiendário, acompanhado de seus familiares presentes, sob uma salva de palmas. Concedo a palavra ao novo acadêmico, Marcelo Buzaglio Dantas, para proferir o seu discurso de posse na Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, acadêmico, professor, mestre, amigo José Isaac Pilati, na pessoa de quem eu saúdo todas as autoridades que compõem a mesa, por brevidade, senhoras e senhores presentes, também por brevidade, dado o avançado da hora, serei mais objetivo nos cumprimentos, até também porque tomado de fortíssima emoção. O discurso deveria ser no início, porque depois de passar por tudo isso, a gente praticamente já não tem fôlego, mas o ritual exige que falemos e falarei pouco, porque muito mais do que eu mereço foi falado aqui pelo Rodrigo, meu diletíssimo amigo. Senhor presidente, senhoras e senhores, essa é uma noite de grande júbilo para mim e para todos os que me querem bem. E é uma noite dotada de imensa simbologia. De fato, são muitas as afinidades e coincidências que podem ser observadas nesse momento solene, que representa, para mim, o ápice da minha modesta trajetória acadêmica, literária e profissional. A começar pela data escolhida para minha posse na cadeira número 33 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Dia 7/12
é o dia em que meus genitores, Valdomiro Dantas e Fortunata Buzágulo Dantas, há 64 anos casaram-se. Meus pais foram o embrião daquilo que sou. Não apenas por terem me dado a graça da vida, mas pelos inúmeros ensinamentos, bons exemplos e estímulos que me levaram a sempre buscar trilhar um bom caminho. O local que escolhi para minha posse não poderia estar, senhora presidente, carregado de maior simbologia. A Ordem dos Advogados do Brasil, minha casa, desde os idos de 1994, quando de minha primeira inscrição como estagiário. Não há como não referir que, além do empossando, os ilustres juristas homenageados desta noite, todos de estatura moral e intelectual de grande envergadura, doutores Evilásio Caon, patrono da cadeira, Paulo Blasi, que teve sua obra cultuada, e Olavo Rigon, jurista homenageado, igualmente tiveram sempre na advocacia a sua principal atividade. Os dois primeiros, inclusive, exerceram com galhardia e altivez o elevado cargo de presidente desta seccional. Dr. Evilásio, de 1981 a 83, e Dr. Paulo, de 89 a 91. Estes dois receberam ainda a medalha João Batista Bonassis, a maior honraria outorgada pela seccional. Juristas de seus tempos, os três, Olavo ainda hoje, sempre foram, para mim, sinônimo de ética, correção, competência, dentre outros atributos que igualmente me serviram e continuam a servir de inspiração em minha vida pessoal, profissional e acadêmica. Não tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Dr. Evilásio Neri Caon. Entretanto, ao saber que era a cadeira que o tinha como patrono que eu iria ocupar, fui tomado por grande emoção, por inúmeras razões. A primeira é por ter de imediato me lembrado de meu pai, referindo-se a ele como um dos grandes advogados de sua época. Recordei-me também que logo ao ingressar no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, eu, que não tinha ninguém na família na área do direito aqui em Santa Catarina, ouvia o nome do Dr. Evilásio ser reverenciado por alunos e professores. Além disso, sua filha, Juliana, foi minha aluna na Escola do Ministério Público de Santa Catarina e com ela tive uma convivência por demais harmoniosa na ocasião, retomada agora, anos depois, por conta desta feliz coincidência. Como se não bastasse, tive, em anos recentes, o privilégio de atuar em parceria com o escritório Evilásio Caon em algumas causas cíveis e criminais, o que me permitiu, ainda que por vias reflexas, ter contato com preciosas lições do eterno jurista. Dr. Evilásio nasceu em Vacaria, em 28 de 2 de 1929. De lá, mudou-se para Lages, tendo estudado no Colégio Diocesano e depois no Colégio Nossa Senhora do Rosário. Foi, então, para Porto Alegre e ingressou na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tendo se formado em Direito em 1952. Retornando a Lages para advogar, tornou-se o vereador mais votado do município em 1954 e presidente da Câmara em 1958. Logo começou a escrever no jornal local e se associou a José Pascoal Baggio, que era o tio da senhora Maria Terezinha, que veio a se tornar sua esposa. Marisa, né? Maria. Me enganei agora me perdi. Que aqui nos honra também com a sua presença. É em Lages que nascem os filhos mais velhos, Leoberto, conceituado advogado, casado com Simone, pai de Rafaela, e Dagoberto, médico precocemente falecido, pai de Daniel, Marcelo e Leonardo.
Em 1959, elegeu-se deputado estadual na primeira de outras legislaturas até 1969, quando teve seus direitos políticos cassados com base no ato institucional número 5. Antes disso, porém, foi secretário do Trabalho, secretário da Justiça e fundador do MDB, tendo sido seu primeiro presidente. Quando se elegeu deputado, mudou-se para Florianópolis e foi nesta capital que viria a se tornar o grande ícone da advocacia civil e criminal do Estado. Foi onde nasceram seus 2 outros filhos, Evilásio Júnior, casado com Tadiana e pai de Ana Elisa e Fernando, e Juliana, casada com Guilherme e mãe de Isabel e Beatriz, todos aqui presentes. Dr. Evilásio faleceu precocemente aos 68 anos de idade, no dia 3 de junho de 1997, após ter merecidamente recebido os títulos de cidadão lagiano, cidadão honorário de Florianópolis e, como já referido, a medalha João Batista Bonassis pelos relevantes serviços prestados à seccional por mais de 30 anos. Na vida pessoal, o Dr. Evilásio foi uma pessoa de hábitos simples, que gostava da vida no campo e tinha paixão por sua fazenda, onde teria ido morar se a vida tivesse permitido, e para onde ia com frequência andar a cavalo e privar de momentos junto à natureza, sempre acompanhado de sua valorosa esposa, que esteve ao seu lado em todos os momentos, inclusive naqueles mais difíceis, em que foi brutalmente golpeado politicamente. Um homem dócil, de fino trato, incapaz de levantar a voz com quem quer que fosse, era muito próximo dos pais e dos irmãos, fiel aos seus amigos que conservou por uma vida, com destaque para o saudoso desembargador Cid Pedroso, patrono da cadeira número 28, ocupada pelo acadêmico Nelson Schaeffer Martins. Como advogado, notabilizou-se por ser um escriba objetivo e preciso, que fazia petições curtas e sintéticas, que ele próprio tributava ao fato de ter sido sempre um leitor voraz. Gostava de frequentar o fórum, mesmo que não houvesse uma razão específica, mas apenas para encontrar as pessoas e conversar com os servidores, a quem tratava com extrema gentileza. Tribuno consagrado no plenário do júri, realizou mais de 200, alternava com outros 2 criminalistas a defesa dos grandes casos. Um deles, Acácio Bernardes, patrono da cadeira 14, ocupada pelo acadêmico Rui Samuel Espíndola. Tanto na política quanto na advocacia, revelou-se um defensor das liberdades individuais, das garantias fundamentais, do devido processo legal e do Estado democrático de direito. Sempre respeitou os resultados dos julgamentos, ainda que lhe fossem contrários. Sereno e resiliente, jamais se queixou de qualquer doença. Na véspera de sua morte, fazia projeções para o ano seguinte, mostrando aos filhos e à esposa a mesma dignidade com que viveu. Juliana, sua filha caçula, como eu, define-o como, aspas, humilde sem ser simplório, orgulhoso sem ser arrogante, fecha aspas. Já Evilásio Júnior aduz, com a mesma simplicidade do pai, que o mesmo era, aspas, um cara sério quando precisava ser sério e extrovertido quando a situação permitia, fecha aspas. E ainda, aspas, gentil, inteligente, humilde, muito bacana, responsável e cumpridor de suas obrigações. Já Leoberto, ao apresentar a obra que organizou em homenagem aos 50 anos de atividade do escritório, refere-se ao fundador, seu pai, como, aspas, o singular e maravilhoso advogado Evilásio Caon, fecha aspas. Em suma, um grande homem e um grande advogado, que não à toa empresta seu honrado nome ao prédio em que hoje nos encontramos, a sede da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil. Que eu possa honrar esta cadeira número 33, que tem como patrono alguém da envergadura moral e intelectual de Evilásio Neri Caon.
Faço aqui também um tributo ao Dr. Paulo Henrique Blasi, cuja obra é cultuada nesta sessão solene. Dr. Paulo, um professor e advogado respeitadíssimo, referência em sua área de atuação, o direito administrativo, de que foi professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, foi, de longe, um dos juristas catarinenses de maior destaque no cenário nacional em todos os tempos, se não o maior. Fundador do programa de pós-graduação em Direito daquela entidade, que coordenou por 12 anos, teve entre seus alunos e discípulos a maior parte dos grandes professores de hoje. Dentre eles, o professor Paulo Márcio Cruz. Não à toa, o acadêmico Humberto Grillo, por quem eu nutro profunda admiração e amizade igualmente, que foi aluno do mestre, teve a oportunidade de salientar que ele, aspas, influenciou toda uma geração de juristas, não só pelo conteúdo e pela clareza com que expunha suas ideias, mas, sobretudo, pelo exemplo de vida pessoal e profissional. Fecha aspas. A vida e a obra do Dr. Paulo Blasi não se resumem ao livro que é aqui reverenciado. Elas são muito maiores e possuem um valor impossível de ser mensurado, pois reverberam até hoje e continuarão a se refletir para a eternidade. Seu filho, o desembargador João Henrique Blasi, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim como seus netos, Mariana, Guilherme, Alexandre e Juliana, todos advogados, são a prova viva de que o bom fruto não cai longe da árvore. Embora eu não tenha tido o privilégio de conviver e de acompanhar a trajetória dos doutores Evilásio Caum e Paulo Blasi, tenho por ambas a mais profunda admiração por seus valores éticos e morais e por suas características que, não sem razão, remetem-me novamente pela dedicação acadêmica e profissional, pela integridade e retidão de caráter, a meu saudoso pai. Se não pude conhecer esses dois juristas de elevada estirpe, de outro lado, o destino me deu o privilégio de conviver e privar da amizade do maior advogado catarinense da atualidade, o homenageado desta noite, Dr. Olavo Rigon Filho. Dotado de uma capacidade intelectual invejável, fruto de reconhecidos estudo profundo e dedicação inesgotável, Dr. Olavo é uma unanimidade entre os operadores jurídicos de Santa Catarina. Em todos os rincões, ele é reverenciado como um profissional altamente gabaritado, ético, que esbanja conhecimento e erudição. Sempre foi, para mim, a grande referência na advocacia. Procurei e ainda procuro seguir fielmente seus passos, o que me é dado fazer graças à generosidade com que sempre me abriu as portas para tanto, deixando-me conhecer a si, ao seu prestigiado escritório e à sua gentil e distinta família, com especial destaque para seu filho Igor, que me deu o privilégio de figurar como seu orientador de mestrado. Jamais esquecerei da noite em que eu, precisando de aconselhamento jurídico, mas também pessoal, fui recebido por Olavo e sua esposa Helena no apartamento de ambos na cidade de Itapema, onde tivemos uma conversa de várias horas, regada a um excelente vinho e a um belíssimo churrasco que ele próprio preparou. Rodrigo, cadê o Rodrigo? Faltou colocar isso no currículo Lattes, que eu fui servido pelo Dr. Olavo Rigon. Brincadeira à parte, dali saí emocionado e com o coração cheio de esperança de dias melhores. Essa é apenas uma das muitas dívidas pessoais e profissionais, impagáveis em uma única vida que tenho com esse notável jurista que também é um ser humano dos mais diferenciados. Enfim, senhoras e senhores, Evilásio Caum, Paulo Blasi e Olavo Rigon são a personificação daquilo que Calamandrei,
na obra que me serviu de inspiração em toda a vida. Eles, os juízes vistos por um advogado, considerava como o grande advogado. São palavras do emérito processualista italiano. Que quer dizer grande advogado? Quer dizer advogado útil aos juízes para ajudá-los a decidir de acordo com a justiça. Útil ao cliente para ajudá-lo a fazer valer suas razões. Útil é aquele advogado que fala o estritamente necessário, que escreve clara e concisamente, que não entulha a audiência com sua personalidade invasiva, não aborrece os juízes com sua prolixidade e não os deixa suspeitosos com sua sutileza. Exatamente o contrário, pois, do que certo público entende por grande advogado. E essas são ainda palavras de Calamandrei, não minhas. Ingresso na Academia Catarinense de Letras Jurídicas com grande disposição para continuar a defender os valores que sempre cultuei ao longo de minha trajetória. Sou imensamente grato, senhor presidente, pela propositura e pela aceitação unânime a meu modesto nome. Sou um árduo defensor da liberdade de expressão, tão maltratada no Brasil de hoje, da possibilidade de cada indivíduo poder sustentar aquilo em que acredita, devendo ter seu ponto de vista respeitado em toda e qualquer hipótese. Defendo como mantra a máxima de Voltaire, segundo a qual, aspas, não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la. Muito obrigado. Sou veementemente contrário a toda e qualquer forma de barbárie, como aquela que, lamentavelmente, vemos repetida no mundo nos últimos tempos. Com tristeza percebo que as atrocidades cometidas pelos nazifascistas durante a Segunda Guerra Mundial não foram suficientes para ensinar o ser humano a tratar o próximo como a si mesmo. Acredito nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e nos direitos fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, apesar de tão vilipendiados e mesmo dilacerados nos dias de hoje. Continuo a crer, contudo, que dias melhores hão de vir. Sou um partidário da democracia e acredito, com Winston Churchill, meu ícone e também de minhas filhas, que ela é, de fato, aspas, a pior forma de governo, exceto todas as outras que tenham sido experimentadas de tempos em tempos. Fecha aspas. Dediquei minha vida profissional e acadêmica ao estudo e à prática do direito ambiental. Procurei exercer minha profissão de advogado e minha função de professor, sempre pautado na defesa intransigente do princípio da legalidade e na plena possibilidade de harmonização entre o desenvolvimento econômico e social e a proteção do meio ambiente. Sempre entendi que a necessidade de se dotar a população de bens e serviços indispensáveis à vida digna deve se dar através de atividades que observem o também indispensável equilíbrio ecológico. Nem crescimento econômico que não observe as regras do bem comum, nem intocabilidade do meio em que vivemos. É esse equilíbrio que tenho tentado defender ao longo de quase 3 décadas. Nas inúmeras oportunidades que tenho tido de atuar, seja na prática da advocacia, seja na vida acadêmica. Concordo em gênero, número e grau com o jurista norte-americano Joseph Cannon, na magnífica obra Environment in the Balance, para quem, aspas, ambientalistas também incluem antropocentristas, que baseiam o imperativo da proteção ambiental na importância de sistemas naturais saudáveis para o bem-estar dos seres humanos. Fecha aspas. Considero
que alcancei na vida boa parte daquilo a que me propus e me sinto privilegiado por isso. Os maiores sonhos da juventude, que já começa a ficar longínqua, vêm sendo paulatinamente realizados, sempre com grande orgulho, mas sem um pingo de vaidade, com satisfação, mas sem euforia. Aprendi desde muito cedo com meu pai, sempre ele, a ser humilde, a tratar a todos de forma gentil e igualitária. Como dizia o filósofo grego estoico Epíteto, no extraordinário A Arte de Viver, evite tentar conquistar a aprovação e a admiração dos outros. Lembre-se de que você está em busca de um caminho mais elevado. Não deseje que eles o vejam como uma pessoa sofisticada, incomparável ou sábia. Na realidade, desconfie se for visto pelos outros como alguém especial. Fique alerta para não adquirir um falso sentimento de autoimportância. Sou sabedor de que minha carreira é fruto de uma construção que não é só minha. Divido-a com todos aqueles que participaram, direta ou indiretamente, em maior ou menor grau, desses anos de minha existência. As vitórias são tanto minhas como de cada um daqueles que fizeram a diferença em minha vida. Além disso, como aprendi na infância, em lema que me acompanhou desde sempre, aspas, é bom ser importante, mas o mais importante é ser bom. Fecha aspas. E nesse momento em que caminho para concluir essa fala, faço uma paráfrase parcial da carta de Paulo a Timóteo, pois creio que ainda não terminei a minha corrida. Mas certamente combati ao longo dos anos muitos bons combates e sempre conservei a minha fé. Aquela tão bem delineada por São Tiago em sua única carta, quando escreveu: a fé sem obras é morta. E disse mais: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É nessa fé que eu acredito. Não posso deixar de concluir sem me referir uma vez mais à minha família, a base de tudo. Meu pai, Valdomiro, tantas vezes lembrado, hoje e sempre. Minha mãe, Fortunata, cuja presença me enche de alegria. Assim como a de meus 3 irmãos, Marina, Luiz Fernando e Esther. Meus 2 cunhados, Ilmar e Karina. Meus 5 sobrinhos, Lucas, Marcela, Catarina, Luna e Mateus. 3 dos quais trabalham comigo. Quase todos aqui presentes. Por fim, o mais importante. Minhas 2 filhas, Isabela e Luísa. A maior graça que recebi de Deus. 2 preciosidades, cada qual com as suas características, mas ambas capazes, como os mais próximos sabem, de me fazer mover montanhas. Amigas fiéis, companheiras de todas as horas. Ambas, cada qual de sua maneira, completam-me de um modo que eu jamais imaginei fosse possível. Ser pai foi e continua a ser a minha maior experiência da vida. Senhor presidente, senhores confrades, senhoras e senhores, que Deus me ilumine para que eu seja sempre digno de ocupar essa cadeira número 33 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Contem comigo para auxiliar a levar a entidade ao lugar de destaque que ela merece ocupar no cenário jurídico de Santa Catarina. Muitíssimo obrigado. Poucas vezes tenho visto um casamento tão perfeito entre o recipiendário
nosso novo acadêmico, e os homenageados. Uma verdadeira egrégora, né, de pessoas de estirpe. E esse auditório lotado, numa sessão de academia, é a prova do prestígio do novo acadêmico. Ele com seus amigos, ele com a sua família, ele com a sua profissão, e falando, como disse Quintiliano, do orador, que para falar pela humanidade, para falar pelas causas dos outros, tem que ser perfeito, tem que ser um homem justo, para quando se levantar ter a dignidade de falar por todos. E essa academia, ela tem se notabilizado nesse esforço para superar a pandemia, né, que muito nos atrapalhou a todos, de academia retomar a sua caminhada. Então, a gente sempre conta com o auxílio de todos os confrades para construir essa imagem coletiva, complexa, né, que é a imagem de uma academia perante a história do direito, perante o devir, né? Dias atrás, na posse de Jairo Gilberto Scheffler, aqui presente, foi uma festa do judiciário e do resto. Hoje, uma festa da advocacia. E eu queria também, a propósito, fazer um destaque de 3 mulheres aqui presentes. A dona Fortunata, que tem o meu respeito, a minha admiração, né, e o meu maior carinho. E essas 2 mulheres que estão aqui na mesa, a presidente da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a primeira vez que nós somos prestigiados por um presidente da Academia Catarinense de Letras. Muito obrigado. E a presença de Lélia Pereira da Silva Nunes, essa gigante presidente da Academia Catarinense de Letras, a primeira mulher na história da Academia. Deste modo, senhor presidente, aproveito o ensejo para manifestar-lhe minha gratidão pelo encargo cerimonial, cuja finalidade marcial tornou ainda mais bela esta cerimônia. Devolvo-lhe a palavra para o encerramento na forma do ritual. Eu que agradeço ao nosso mestre de cerimônia, confrade Aulos, e pelo brilhante desempenho. E ademais está encerrada a sessão. Muito obrigado.